Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, as criptomoedas estão subindo hoje, o preço das placas de vídeo estão um pouquinho menores, né? Já encontramos RTX 3060 abaixo dos R$ 4.000, bem como RTX 2060 e GTX 1660 Super abaixo dos R$ 3.500. As high-end também estão tendo uma queda em seu preço. Inclusive temos várias moedas diferentes rendendo mais do que o Ethereum no ato mine, como Conflux, Ravencoin, Ergo e por aí vai. Eu estou apostando bastante também na Ethereum Classic, que na minha opinião é uma candidata excelente para tomar aí o lugar do Ethereum. Afinal, é o Ethereum original, né? Mercado está verdinho hoje, né? Para quem está posicionado em criptomoedas, é bem possível que esteja no lucro neste momento, mas lembre-se sempre de ter aí o gerenciamento de risco. Galera, duas moedas aqui eu vou dar, né, uma ênfase. Uma delas é a Doge. A Doge está subindo mais de 10%. Temos também a chamada Doge Killer, né, que é a Shiba Inu, que está subindo aí 53%. E todos já devem saber o motivo, né? Tem cachorro ou algum tipo de animal no meio, tem Elon Musk aí dando seus tweets. Já é quase um ciclo vicioso, né? Inclusive esse pump aí da Shiba Inu não é somente pelo Elon Musk. Uma baleia chegou a comprar 6 trilhões de Shiba Inu. Então, quando despejar isso aí no mercado, pode ser que essa moeda venha a ter uma queda. O Elon Musk é complicado, né, galera? Alguns dias atrás ele fez um post aí de um hamster e já serviu para bufar mais outra criptomoeda desconhecida. Mas com a alta dessas criptomoedas, tem gente preocupada aí, e essa pessoa nada mais é do que Donald Trump. Em uma entrevista aí com o Yahoo Finanças, ele comentou que está preocupado que o dólar seja destronado pelas criptomoedas. Não adianta, né, pessoal? O interesse ao Bitcoin e as criptomoedas está cada vez maior. No próprio Estados Unidos mesmo, já temos bancos lançando serviços de custódia de criptomoedas. Quem não vai querer abocanhar este mercado aí, ó, que hoje está com 2,195 trilhões de dólares? É muita coisa, galera. E com toda essa situação que ocorreu aí com o Fofobook, o WhatsApp e o Instagram, parece que deu um leve pump nas moedas ainda mais. Mas alguns analistas já estão falando que esta alta pode ser um bear trap camuflado, uma armadilha. Então é aquela coisa, pessoal. Tem aquela gestão de risco bagual para não ser pego de surpresa caso o mercado venha a cair. Já que falamos um pouquinho aí da queda das redes sociais, eu queria começar falando do WhatsApp, Facebook e Instagram, que teve esse lockdown geral no mundo. Felizmente as redes já voltaram ao ar, mas vamos entender o que houve. Na segunda-feira, dia 4 de outubro, simplesmente os usuários não estavam mais conseguindo acessar essas plataformas. Começou pela manhã e se estendeu até a noite. O site Down Detector, através do grande fluxo de usuários pesquisando sobre o sistema estar travando, ele detectou aí um pico de reclamações para com estas redes sociais. O bug, pessoal, ele afetou o mundo inteiro. Os desenvolvedores aí do WhatsApp, Facebook, Instagram, eles tiveram que recorrer a outras plataformas para se comunicar com o seu público, inclusive o Twitter, onde eles reconheceram o problema, mas não informaram qual foi. O próprio diretor de tecnologia do Facebook, ele também admitiu o problema aí, né? E se desculpou para com seus usuários. Mas vamos entender qual foi a possível origem do problema. Não é oficial ainda. Contudo, segundo alguns analistas, o problema ele pode residir em um sistema chamado Border Gateway Protocol, que é o BGP, que basicamente permite que os provedores da internet compartilhem informações e determinem, né, algumas rotas de acesso. E segundo esta notícia, alguém que trabalha no Facebook pode ter feito uma alteração indevida no BGP da empresa e, como resultado, ao pesquisar a página no navegador ou até tentar se conectar, né, no Facebook App, os provedores eles não conseguiam direcionar você pela rota correta e o povo não perdoou. Depois da queda dessas redes sociais, começaram a surgir vários memes para com aí a situação que ocorreu. Até o Mark Zuckerberg fez meme da situação. Felizmente hoje tudo já voltou ao normal, né? Galera, e o token do game Axie Infinity AXS, ele deu um pump gigantesco nestes últimos dias. Ele saiu basicamente ali de seus 66 a 50 dólares ali para 138 dólares. A alta histórica foi 150 dólares, ou seja, deu um pump muito grande. O principal motivador dessa situação foi que ele lançou em sua plataforma um serviço de staking de criptomoedas, ou seja, neste serviço você deixa uma quantidade X de AXS travado e ganha recompensa por isso. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso aí movimentou o mercado,
1,87 bilhões de dólares em AXS já estão em staking em sua plataforma. Então, não é à toa a moeda subir, né? Afinal, está tirando moeda de circulação no momento que ela está travada. Logo, no curto prazo, a tendência é que a moeda suba. Mas não é apenas isso aí que está movimentando o mercado. A Sky Mavis, que é a criadora do jogo Axie Infinity, ela anunciou o lançamento de uma exchange descentralizada para o Axie Infinity. Se der tudo certo, será um dos primeiros jogos do mundo a ter uma própria DEX. Pessoal, eu sempre comento, mineradores não fiquem apenas na mineração, diversifiquem seus investimentos. Mineração de Bitcoin rende 40 milhões de dólares por dia para mineradores. Isso aí seria mais ou menos 240 milhões de reais, né? Se vocês olharem aqui no Minipool Stats, o hash rate da rede do Bitcoin hoje, dos mineradores, é 136 exahashes. É muita coisa. Lembrando que isso aqui é somente aquilo que está, né, fornecido pelo Minipool Stats. Ainda existem pools aí de mineração e mineradores solo, né, que não estão presentes no Minipool Stats, ou seja, é muito mais que isso. Mas continuando a notícia, segundo as informações do Glassnode, que é uma empresa de análise de dados on-chain, eles publicaram este gráfico que mostra a rentabilidade da mineração desde 2017. Então, aqui em janeiro de 2017, vocês podem notar que a rentabilidade da mineração estava bem abaixo de 10 milhões de dólares por dia. Isso aí foi subindo, né? Tanto que deu aquele pico histórico de rentabilidade da mineração, que foi quando teve aquele boom, né, nas criptomoedas, quando o Bitcoin atingiu a sua alta histórica lá de 2017, que era próximo aí dos 70 mil reais. Logo depois começou o nosso chamado inverno cripto, começou a cair o valor das criptomoedas e a rentabilidade da mineração, olha o que aconteceu, caiu juntamente com isso. Inclusive, em dezembro de 2018, foi a pior rentabilidade que eu tive com as minhas máquinas de mineração. Naquela época eu tinha 400 e pouquinhos aí megahash por segundo minerando Ethereum. Eu lembro que este megahash me proporcionava coisa de 300 a 400 reais por mês, descontando a energia, eu estaria pagando para minerar. Eu fui teimoso, né, e continuei minerando, mas muitos dizem que o certo seria você desligar as máquinas, né, e esperar a rentabilidade voltar ao normal. No meu caso, eu não fiz isso e fiquei minerando até hoje. Mas quando começou 2019, a rentabilidade da mineração começou a subir novamente, principalmente na época pré-halving. O halving é quando a recompensa do bloco minerado do Bitcoin cai pela metade. Então, digamos, se ele fosse 6, ele cairia para 3. Isso acontece de 4 em 4 anos. Aconteceu o halving, deu uma leve queda na rentabilidade da mineração, quando vê, explodiu e está nessa rentabilidade muito interessante que nós vemos hoje. Logicamente, nós estamos vendo o gráfico aqui do Bitcoin. Se nós vermos outras criptomoedas como o Ethereum, será algo bem parecido. A diferença é que o Ethereum não tem halving, né? Muitos preveem aí que se o Bitcoin continuar nessa vibe de aumento de rentabilidade da mineração, nessa vibe aí de aumento da sua adesão, pode ser que nos próximos anos o Bitcoin chegue a 1 milhão de dólares. Aí já podemos ir para Dubai e criar alguns bichos diferentes lá. Galera, o Mercado Pago, ele encerrou a conta e bloqueou os fundos de um usuário que vendia criptomoedas no Mercado Livre. Esta notícia me surpreendeu bastante, porque antes era comum vendas de criptomoedas através do Mercado Livre. E hoje eu fui pesquisar e incrivelmente eu não achei. Mas o que acontecia? Basicamente se colocava a venda, por exemplo, 0,1 ETH por tantos reais. A pessoa ia lá, comprava e ele transferia via P2P. Era mais ou menos isso. Uma coisa bem comum antigamente. Hoje acredito que não está sendo mais utilizado. Mas o que me chamou a atenção foi a atitude que o Mercado Pago tomou. Bloquearam permanentemente a conta do camarada e os fundos que ele tinha iriam ser transferidos aí em até 90 dias. O Mercado Pago, ele está atuando que nem um banco, né? Tudo que tem uma empresa por trás tem chances de socorrer, sejam exchanges centralizadas, bancos, financeiras, então temos que estar ligados. Até porque quando colocamos o dinheiro nesses locais, ele na verdade não está conosco, e sim na mão de terceiros. Falando em terceiros, uma corretora chamada Cotex bloqueou as contas dos seus usuários e fechou, simplesmente sumindo com a grana de geral. Mais uma vez, exchange não é carteira, simples assim. E galera, uma notícia bem inusitada. Nas eleições municipais nos Estados Unidos, eles permitem doações em criptomoedas. Isso aí é bem inusitado, né, galera? Visto que há muitos políticos ainda nos Estados Unidos que horrorizam as criptomoedas. Contudo, para se autopromover em campanhas, ele pode receber doações em criptomoedas. Lembrando que essa prática aí no Brasil, ela não é permitida. Não sei como será.
a partir dessa nova legislação aí para com as criptomoedas. Talvez mude, mas hoje é proibido. E cuidado, pessoal, minerar com energia ilegal é bem complicado e pode trazer aí sérios prejuízos. Guardas de trânsito da Polônia, na cidade de Saratov, tinham 2 ASICs trabalhando para eles, contudo gastando energia pública. Com isso, já sabe o que ocorreu, né? Deu ruim. Então, este tipo de situação vem ocorrendo e muito, então tenha bastante cuidado aí da forma que você vai minerar. E uma coisa que eu estou sempre alertando no canal, galera, cuidado com o que você coloca nas redes sociais, o que expõe da sua vida, afinal ficar esbanjando criptomoedas, placas de vídeos e afins para todos saberem o que você tem, na minha opinião, não é uma boa estratégia. Já temos diversos casos aí de pessoas sendo sequestradas e os criminosos fazendo com que essas pessoas transfiram suas criptomoedas. Eu vejo uma galera expondo aí onde mora, divulgando várias máquinas de mineração que custaram aí alguns milhares de reais. Inclusive, estes dias eu soube de um caso que o camarada vendeu uma placa via OLX, aí quando ele foi entregar a placa, o cara foi assaltado. Então tomem bastante cuidado quanto a isso, tá, pessoal? Fica na maciota lá, ninguém precisa saber o que você tem. E esta notícia aqui é mais inusitada ainda. A crença no Brasil é tão alta que o próprio ministro da Economia e o presidente do Banco Central do Brasil estão levando seu dinheiro para o exterior, o que é bastante estranho. Até porque, pouco tempo atrás, o Guedes afirmou que o rico tem que ter vergonha de não pagar imposto no Brasil aí em seus investimentos e aplicações. É aquela famosa frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Continuando, a lei que estava regulamentando ali o Bitcoin e as criptomoedas teve alguns ajustes. Agora, as exchanges, pessoal, que eles chamam aqui de prestadora de serviços de ativos digitais, que operarem sem autorização no Brasil, estariam praticando um crime de fraude, com uma pena de reclusão aí de 1 a 4 anos e multa. Isso quer dizer que novas exchanges serão muito difíceis aí, né, de conseguir ser regulamentadas de forma fácil no mercado brasileiro, até porque no Brasil tudo demora, né? Então vai ser uma barreira de entrada bem grande aí em novas startups e exchanges de criptomoedas. E é mais interessante ainda que após a data de publicação desta lei, todas as corretoras terão um prazo de 180 dias para se adequar às legislações brasileiras. Então, a corretora que extrapolar esses 180 dias estará trabalhando de forma irregular. E uma coisa bem importante que nós temos que levar em consideração também: FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, está no meio dessa legislação aí que está sendo aplicada nas criptomoedas. Lembrando que os bancos, há um tempo atrás, eles marginalizavam as criptomoedas. Inclusive, muitos bancos fecharam contas de corretoras com aquela camuflagem de que não era interesse do banco operar com aqueles clientes. Mudando um pouquinho a vibe dos assuntos, está chegando a nova placa de vídeo aí, né, pessoal? RX Radeon 6600. Segundo a notícia e os parâmetros que ela desempenhou aqui nos jogos, ela vai ser uma rival direta aí da RTX 3060. Se for isso aí mesmo, ela poderia fazer aí até 48 MHz por segundo, né, na mineração, mas com certeza não vai ser o caso. Eu suponho que esta placa aí vai fazer pelo menos aí uns 30 e pouquinhos MHz por segundo na mineração. E temos mais um rumor, né, de placas de vídeo. 3090 Super, 3070 Ti com 16 GB e a 2060 com 12 GB serão lançadas em janeiro de 2022. Lembrando que é apenas um rumor ainda. Eu acho que o principal diferencial desses lançamentos aqui vai ser a 2060, né, que hoje tem 6 GB. Ser lançada aí com 12 GB vai ajudar bastante, principalmente em jogos aí que utilizam muito a memória de vídeo. Vai perder alguns gargalos que estavam dando. Para mineração não sabemos ainda como serão essas placas, mas provavelmente a série 30 elas vão vir com aquele famoso LHR. Eu só não sei se é 3090, né? Porque hoje a 3090 ela não tem modelo LHR ainda. Galera, e as placas de vídeo da Intel, chamada Intel Arc, elas vão atrasar um pouquinho mais em função da escassez que estamos tendo de chips. O que estava para ser lançado aí entre o fim deste ano e o primeiro trimestre aí de 2022 será possivelmente lançado no segundo trimestre de 2022. Mas a ideia da Intel é que as GPU Intel Arc High-End sejam lançadas
lançadas e disputem com a RTX 3070 e a 6700 XT da AMD. Se ela conseguir fazer o mesmo MHz por segundo numa 3070, faria aí pelo menos uns 60 MHz por segundo, né? Agora, se o desempenho dela na mineração for parecido com a 6700 XT, vai fazer ali seus 48 MHz por segundo, ambas no Ethereum. E eu acredito, né, que a Intel jamais colocaria uma limitação para mineração, visto que será a sua primeira placa. Já começar limitando seria bem complicado. Já as GPUs menos potentes que serão lançadas pela Intel, é para elas terem um desempenho parecido aí com a 1660 Super, o que daria pelo menos uns 31 MHz por segundo. Vamos esperar, né, pessoal? Estão previstas aí para ser lançadas até o segundo trimestre de 2022. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, trazendo algumas notícias para vocês. Bora minerar até o fim. Sucesso e tamo junto!